Bem-vindos a Zagreb, capital da Croácia, uma pérola ao lado do Mar Adriático, vizinho da Itália. Existem cidades que a gente visita e existem cidades que nos marcam para sempre. Zagreb, a capital da Croácia, é uma dessas. Entre catedrais que desafiam os séculos, mercados que respiram tradição, praças imperiais, parques silenciosos e feridas deixadas por terremotos e guerras, aqui cada rua conta uma história. Nesse vídeo, vamos caminhar por vielas medievais, explorar fortalezas antigas, descobrir palácios, jardins, monumentos e a força de um povo que nunca desistiu. Se prepare, porque agora você vai conhecer Zagreb, como nunca viu antes. Mercado Dolac. O Mercado Dolac se localiza entre a Praça Ban Jelačić e a Catedral de Zagreb. É conhecido como a barriga da cidade desde 1930. É o principal mercado de alimentos frescos da capital croata. Normalmente, não costumo filmar a parte gastronômica, mas este mercado é histórico. Aqui pulsa o coração gastronômico de Zagreb, o Mercado Dolac. Desde 1930, agricultores e artesãos do interior vêm até aqui vender o que a terra croata oferece de melhor. Entre guarda-sóis vermelhos, cheiros de frutos, queijos e flores, vive a Zagreb mais autêntica, aquela que não está nos museus, mas nas mãos do seu próprio povo. Aqui são barracas ao ar livre do Mercado Dolac, com tendas vermelhas tradicionais. Frutas, vegetais, queijos artesanais, flores, mel, embutidos e peixes. Mulheres no interior vestidas com roupas tradicionais vendendo produtos da própria fazenda. No subsolo, a peixaria, padaria e produtos típicos daqui. Grande parte da cidade parece estar em obras, e um grande motivo para isso é o terremoto de Zagreb, ocorrido em 22 de março de 2020. Terremoto de 2020. Mas das ruínas medievais às cicatrizes dos terremotos, a Catedral de Zagreb permanece de pé, não apenas como templo de fé, mas com o coração que resiste e pulsa pela Croácia. Na manhã de 22 de março de 2020, Zagreb foi sacudida por um sismo de magnitude 5,5, com epicentro a cerca de 7 quilômetros ao norte do centro da cidade. O tremor foi o mais forte em Zagreb desde 1880 e causou danos significativos a edifícios históricos na cidade alta e baixa, incluindo a Catedral de Zagreb, que perdeu parte de sua torre e está em reconstrução. Rua Tchalcheva. Essa é a famosa Rua dos Restaurantes, a Rua Tchalcheva. É uma das vias mais charmosas e animadas de Zagreb. Antigamente, ali passava um riacho que dividia as duas cidades medievais, Kaptol e Gradec. No século XIX, o rio foi canalizado e uma rua foi construída por cima. As casas coloridas de estilo tradicional croata foram preservadas, criando esse visual encantador de hoje. Hoje é o principal corredor de bares, restaurantes, cafés e sorveterias de Zagreb, muito procurada tanto por turistas quanto por moradores locais. Durante o dia, é perfeita para almoçar e caminhar. À noite, vira ponto de vida noturna e música ao vivo. E chegamos ao final da rua e não conseguimos encontrar o caminho
Para a Igreja de São Marcos, o pessoal está seguindo o celular, o famoso Google Maps, e que nos encurralou no meio do mato. E aqui está esse povo perdido pelo Google Maps, encurralados numa rua sem saída no meio do mato. É por isso que eu gosto dos meus mapas de papel. Agora estamos no caminho correto. Subindo a rua Stubbaitola. É por isso que eu sempre ando com o mapa de papel. É o único que nunca acaba a bateria. E aqui, um hotel só para gatos. Embaixo a alimentação e na colina os chalés só para gatos. Esta é a famosa e histórica Igreja de São Marcos, um dos principais cartões postais de Zagreb. Estamos no famoso Portão de Pedra, Kamenita Vrata. O Portão de Pedra é o único portão medieval original preservado das antigas muralhas que protegiam Gradec, a atual cidade alta de Zagreb. Em 1731, um incêndio destruiu quase toda a estrutura, exceto um quadro da Virgem Maria com o menino Jesus, encontrado intacto entre as cinzas, considerado milagroso. Desde então, o local se tornou um santuário mariano ao ar livre, e os habitantes de Zagreb costumam acender velas e rezar ao passar por ele. A imagem milagrosa, cercada por uma grade de ferro ornamentada com motivos dourados, é o ponto central do oratório. Portão de Pedra, o único portão medieval original preservado das antigas muralhas que protegiam a atual Zagreb. A imagem milagrosa é hoje padroeira da cidade de Zagreb. O local é silencioso, com velas e flores deixadas diariamente pelos moradores, uma tradição viva há quase 300 anos. Essa foi Kamenita Vrata, ou Portão de Pedra. A Torre Lotriskak é de meados do século XIII, por volta do ano 1266. E logo abaixo, um dos menores funiculares do mundo, que liga a Cidade Baixa com a Cidade Alta. A Torre Lotriskak era uma torre de defesa das muralhas medievais da cidade de Gradec, a parte alta da cidade. A torre foi erguida para proteger o Portão Sul, um dos acessos principais da cidade murada medieval. No século XIX, a torre foi adaptada para abrigar o canhão de meio-dia, que até hoje dispara todos os dias ao meio-dia. Tradição iniciada em 1877,
para ajudar as igrejas da cidade a sincronizarem seus sinos. Sofreu várias restaurações, especialmente após o terremoto de 1880 e o mais recente, terremoto de 2020. O topo foi remodelado no século XIX, recebendo o atual mirante com cobertura de metal e janelas arqueadas, além do mecanismo do canhão. Hoje, abriga uma galeria de arte e um mirante panorâmico, com uma das melhores vistas de Zagreb. A cada disparo do canhão do meio-dia, os habitantes e turistas ajustam seus relógios. É uma das tradições mais queridas de Zagreb. Agora vamos conhecer o túnel Grit. Construído durante a Segunda Guerra Mundial, em 1943, como abrigo antiaéreo para a população, fica sob a Cidade Alta e tem aproximadamente 350 metros de extensão. Hoje é um corredor cultural e turístico, usado para exposições, eventos e passagem entre as duas partes da cidade. Para proteger a população dos bombardeios, crianças, soldados, mães e velhos, todos se escondiam aqui enquanto o céu explodia lá fora. Mas o túnel sobreviveu à guerra e, como a própria Zagreb, reinventou-se. Dizem que à noite, quando a cidade dorme, ainda se escutam passos e sussurros vindos das galerias fechadas ao público. Hoje, o túnel é passagem, é arte e memória. Por aqui, debaixo da terra, Zagreb nos ensina algo simples e grandioso, que até na escuridão é possível continuar caminhando. Túnel Grit. Praça Ban Jelačić, monumento ao governador Josip Jelačić. Jelačić tornou-se um herói nacional croata por lutar pela abolição da servidão, pela unificação dos territórios croatas e pela autonomia frente à Hungria, em 1848. É lembrado como símbolo da identidade e soberania croata, dentro do contexto austro-húngaro. E aqui, bem em frente ao nosso primeiro hotel, estamos no terceiro piso, Bed and Breakfast Sky City Center, bem no coração da Praça de Zagreb. Normalmente, quando viajo, prefiro muito mais localização do que a um grande hotel luxuoso, da qual eu quase não uso nada dele, simplesmente o quarto. Bed and Breakfast Sky City Center. Extremamente confortável e com um excelente café da manhã. Funicular de Zagreb. O funicular de Zagreb foi inaugurado em 1890, originalmente movido a vapor. Em 1934, foi convertido para energia elétrica, tornando-se um dos primeiros meios de transporte urbano eletrificados da Croácia. Foi restaurado várias vezes, mantendo sua estrutura e vagões originais. Hoje, novamente em reconstrução, depois do terremoto de 2020. Esse é o funicular de Zagreb, um dos menores do mundo. E bem no centro de Zagreb, as garagens são subterrâneas.
E realmente, quase todo o centro de Zagreb está em obras. Não podemos esquecer do grande terremoto de 2020. Teatro Nacional Croata de Zagreb, o famoso Ópera de Zagreb, foi inaugurado em 1895, num estilo arquitetônico neobarroco imperial austríaco. O teatro foi inaugurado com a presença do imperador Francisco José I do Império Austro-Húngaro, o mesmo que ergueu a estação central de Zagreb. Tornou-se desde então o epicentro da cultura croata, abrigando óperas, balés e peças teatrais. Durante o século XX, foi palco de estreias de compositores e escritores croatas e recebeu grandes nomes da cena mundial. Mesmo após guerras e terremotos, o edifício mantém seu esplendor original e continua ativo, sendo a principal casa de ópera e balé da Croácia. O interior é muito luxuoso, com afrescos, colunas de mármore e uma cúpula central pintada com alegorias teatrais. O salão principal, em forma de ferradura, tem capacidade para 850 espectadores, também fechada, em restauração após o terremoto de 2020, infelizmente. E a cidade inteira tem muitos parques. Ona rano stala, že zavírala jen, aby tátu zůstal. Ona ráno stala, že zavírala jen, aby tátu zůstal. Este é o Museu Tecnológico Nikola Tesla. É de 1954 e, por ser um edifício mais moderno e térreo, está aberto para visitação. Este museu não é apenas uma homenagem a Tesla, é um espaço onde a ciência ganha vida. Dentro dele, há áreas dedicadas à eletricidade, aviação, astronomia, mineração, transporte e, claro, um auditório especial onde é feita a demonstração ao vivo da bobina de Tesla, criando relâmpagos reais em ambiente controlado. Um templo dedicado à mente que desafiou a escuridão, domou os relâmpagos e iluminou o mundo. Nikola Tesla. Aqui, onde faíscas cortam o ar e o som da energia ecoa com o trovão, lembramos do homem que enxergava o invisível, que sonhava com correntes alternadas, ondas sem fio, máquinas movidas apenas pela força da natureza. Chamavam-no de louco, mas era um visionário, profeta da eletricidade. Hoje, em Zagreb, cada faísca dessa bobina nos lembra: Tesla não era apenas um cientista, era um poeta do relâmpago. E enquanto a luz existir, o nome dele jamais será apagado: Nikola Tesla. Aqui, 2 voluntários são convidados a entrar em uma estrutura metálica, uma gaiola de barras de aço. A porta se fecha e a tensão no ar é real. À frente deles, a bobina de Tesla desperta. Um rugido elétrico preenche o salão. Então um raio cai. Faísca de milhares de volts atingem a gaiola. O metal brilha. O relâmpago percorre sua estrutura, mas lá dentro ninguém se machuca. Eles permanecem intactos, protegidos. O que parece magia é ciência pura, a famosa gaiola de Faraday. A corrente elétrica se espalha apenas pela parte externa do metal, sem jamais tocar quem está dentro. E assim, entre luzes, faíscas e aplausos, o museu nos lembra:
Não existe avanço sem coragem, e não existe futuro sem aqueles que ousam enfrentar as tempestades. E Tesla sabia disso. Agora, conosco, temos 3 dentistas brasileiras e elas estão observando os antigos equipos e materiais odontológicos de antigamente. É muito legal. Roberta, Ilara e Regina, 3 dentistas do século 21. Mas o museu vai além de Tesla. Há locomotivas antigas, aviões, motores a vapor, máquinas agrícolas, instrumentos de mineração e modelos de satélites e aviões croatas. Aqui, cada máquina conta uma história, cada faísca lembra um gênio. A cada criança que toca um experimento pode ser um próximo Tesla. Museu Nikola Tesla. E agora, como ninguém é de ferro, hora de hidratação novamente. Cerveja Guinness, a Irlanda presente na Croácia. Esses pubs são comuns em toda a Europa. Jardim Botânico de Zagreb. Agora, imaginem esse jardim botânico num dia de sol. Ingresso para o Jardim Botânico, apenas 2 euros. E aqui o Jardim Botânico. Agora ele está descrevendo cada uma das plantas em croata. Cara, mas isso aqui é sensacional, cara. É sensacional esses matinhos aí. Essa aqui é a única que eu sei ler. É a cena pálida. A cena pálida. Jardim Botânico de Zagreb. Ao lado da estação ferroviária e do lendário Hotel Esplanade, esconde-se um oásis silencioso, o Jardim Botânico de Zagreb. Ele foi criado em 1889. É um santuário natural e o coração verde da cidade, onde a vida pulsa em outro ritmo. Entre pontes, lagos e estufas de madeira vermelha, o visitante sente o tempo desacelerar. Aqui, o som dos trens se mistura ao canto dos pássaros, lembrando que mesmo nas grandes cidades da Europa, a natureza ainda encontra seu espaço de paz. O jardim foi criado em 1891, como parte da Faculdade de Ciências Naturais da Universidade de Zagreb, com o objetivo de estudar e preservar a flora local e exótica. Desde sua abertura ao público, tornou-se um refúgio verde no coração da cidade, integrando o famoso eixo urbano conhecido como Ferradura Verde de Lenelsi, um conjunto de parques e praças que formam o cinturão natural da Cidade Baixa. Durante o século XX, especialmente após as guerras, o jardim serviu também como espaço de lazer e educação ambiental para os moradores de Zagreb.
O complexo abriga ainda lagos artificiais, pontes ornamentais, um pequeno pavilhão japonês e mais de 10.000 espécies de plantas, tanto croatas quanto de outras regiões do mundo. E aqui algumas plantas carnívoras. Inclusive, elas são tão ferozes que elas estão presas numa jaula. Impressionante! Olhem isso! Dentro dessa estufa, temos praticamente nossas plantas tropicais. Podemos ver vitórias régias e outras plantas bastante conhecidas pelo público brasileiro. E ali dentro, somente plantas tropicais. E esse foi o Jardim Botânico de Zagreb. É lindo observar a arquitetura croata. Igreja de São Pedro. Esta é de 1898. E muitas ruas no centro se tornaram pedonais. Igreja de São Cirilo e São Metódio.
e mais uma rua peatonal só de restaurantes. E de volta à Praça Central. Porque parece que a cidade inteira está em obra. Muitos edifícios antigos, século XVIII, XIX, sofreram rachaduras, descolamento de fachadas, colunas danificadas e principalmente risco de desabamento, o que levou ao fechamento ou limitação de acesso de museus, igrejas e monumentos. O fato de a cidade ter grande número de construções históricas, principalmente austro-húngaras, que não eram originalmente projetadas para terremotos, torna o processo de recuperação mais lento e complexo. A pandemia de Covid-19 coincidiu com o terremoto, o que atrasou recursos, logística e obras de recuperação na cidade. Portão de pedra. No interior, há placas de mármore nas paredes, gravadas com agradecimentos de fiéis que receberam graças atribuídas à Virgem do Portão de Pedra. E este é o quadro da Virgem Maria com o Menino Jesus, encontrado intacto entre as cinzas. E agora vamos conhecer um lugar muito inusitado. Museu dos Relacionamentos Rompidos. Foi fundado em 2006 e teve sua sede permanente em 2010. O museu nasceu de uma ideia inusitada após o término do relacionamento dos próprios fundadores, que decidiram criar um espaço para guardar objetos simbólicos de amores que chegaram ao fim. Devido ao sucesso, ganhou uma sede permanente em Zagreb em 2010. O acervo é formado por objetos doados anonimamente por pessoas do mundo todo, cada um acompanhado por uma breve história sobre o relacionamento que terminou. A exposição, embora melancólica, transmite uma reflexão poética sobre o amor, a perda e a memória. Recebe anualmente milhares de visitantes e ganhou um prêmio Museu mais inovador da Europa em 2011. Hoje, inspirou versões semelhantes em Los Angeles, Seul e Tóquio. Museu dos Relacionamentos Rompidos. Como se pode observar por fora, também está sendo restaurado após o terremoto de 2020. Museu do Relacionamento Rompido, muito próximo à Praça de São Marcos. Esta é a famosa e histórica Igreja de São Marcos, um dos principais cartões postais de Zagreb. A construção original da Igreja de São Marcos é do século XIII, 1250. A igreja foi construída no centro da antiga cidade medieval de Gradec, que mais tarde se uniria a Kaptol para formar a atual Zagreb. Originalmente românica, passou por grandes reformas entre os séculos XIV e XV, quando ganhou o atual pórtico gótico, com esculturas dos 12 apóstolos e de São Marcos. O telhado colorido, com os brasões da Croácia, Dalmácia e Eslavônia à esquerda, e o brasão de Zagreb à direita, foi adicionado em 1880, durante o domínio austro-húngaro, tornando-se símbolo da identidade nacional croata. Hoje, a praça onde ela se encontra abriga à direita o parlamento croata e à esquerda a sede da polícia. A sede do governo da Croácia tornou-se o local do centro político e histórico do país. Esta igreja também está fechada desde o terremoto de 2020. Sofreu danos estruturais nos terremotos de 1880 e também no de 2020, e está passando por uma restauração, o que explica os containers e tapumes visíveis nessa imagem.
Infelizmente, verdade seja dita. Para conhecer Zagreb, infelizmente temos que vir daqui uns 5 anos. E na ausência do funicular, aqui estão as escadas que ligam a parte alta à parte baixa. No momento, estamos voltando para a parte alta. Igreja Jesuíta de Santa Catarina, é de 1620. Funicular de Zagreb. Um funicular que funciona desde 1890. E agora vamos visitar um dos lugares mais inusitados da cidade, bem ao norte, o famoso cemitério Mirogoj. Sua construção foi iniciada em 1876. As longas arcadas cobertas de era, com cúpulas de cobre esverdeado, são um dos cartões postais de Zagreb. A entrada principal é coroada por 2 cúpulas gêmeas e um pórtico com colunas em estilo neorrenascentista monumental. No interior, a Igreja do Cristo Rei, concluída em 1929, é o ponto central do complexo. O cemitério foi criado e planejado para ser um cemitério civil, aberto a todas as religiões, algo inovador no século XIX. Sua construção começou em 1876 e as arcadas monumentais, cúpulas verdes e o pórtico central foram erguidos em 1917. Desde então, o cemitério tornou-se o panteão nacional da Croácia, abrigando os túmulos de políticos, escritores, cientistas, artistas e heróis nacionais. É o principal cemitério de Zagreb e um dos mais belos da Europa, tanto pelo seu valor histórico quanto pela arquitetura monumental. É considerado um dos cemitérios mais bonitos do mundo, comparável ao de Paris e ao de Viena. Também sofreu danos no terremoto de 2020, especialmente nas cúpulas e arcadas, atualmente em restauração.
Este foi o cemitério Mirogoj, ao norte da cidade de Zagreb. Como estamos na capital Zagreb, aqui é a sede da seleção nacional da Croácia, comemorando a final da Champions e a Copa do Mundo de Catar. E como sempre tem a lojinha para vender souvenirs da seleção croata. Este é o Parque Zrinjevac, nunca vou falar direito, do ano de 1870. O parque foi criado durante a grande reurbanização de Zagreb no século XIX, quando a cidade passou a se expandir para fora das muralhas medievais. É uma série de praças e jardins simétricos que hoje são um dos maiores conjuntos de arquitetura e paisagismo da Europa Central. Tornou-se ponto de encontro da elite intelectual e política da época, cercada por edifícios neoclássicos e muitos museus. Este é o Pavilhão de Música, de 1878. É uma estrutura metálica ornamentada que foi construído e ainda hoje recebe concertos ao ar livre durante o verão. Esse é o parque mais fotografado da Croácia, especialmente na primavera e no Natal, quando recebe uma feira natalina com luzes e muita música ao vivo. E cada outono, as folhas douradas das tílias e plátanos tornam uma das paisagens mais poéticas da cidade. E estamos justamente nessa época, estamos no outono. Aqui é a parte de trás da Academia Croata de Ciências e Artes. Estamos na Academia Croata de Ciências e Artes. O Pavilhão de Arte de Zagreb foi concebido originalmente como um pavilhão croata para a Exposição Mundial de Budapeste em 1896. Após o evento, sua estrutura foi desmontada e transportada de Budapeste para Zagreb. A estação foi projetada para se alinhar visualmente com a Praça do Rei Tomislav, formando um eixo urbano perfeito com o pavilhão de arte ao fundo. A estação central de trens de Zagreb é o ponto inicial de quase todas as linhas ferroviárias da Croácia e ainda conecta o país a Budapeste, Viena, Ljubljana, Belgrado e Split. E de frente, a Estação Central de Zagreb. Na sequência, a Estação Central, a Praça do Rei e o Pavilhão de Artes de Zagreb. E essa é a famosa Praça do Rei, uma das mais majestosas da Cidade Baixa, Praça do Rei Tomislav.
Essa praça fica na Cidade Baixa, muito próximo à Estação Central e ao Pavilhão de Arte. Esse monumento homenageia Tomislav, o primeiro rei da Croácia. Foi inaugurada em 1895. Esta praça é o primeiro ponto que muitos visitantes veem ao sair da Estação Central de Zagreb. E agora, a Estação Central de Trens de Zagreb, 1890 a 1892. O nome Glavni Kolodvor significa literalmente estação principal em croata. E aqui, o interior da Estação Central. Foi inaugurada em 1890. A estação foi inaugurada oficialmente em 1892 pelo rei Francisco José I do Império Austro-Húngaro. Representou um símbolo de modernização e integração ferroviária de Zagreb com Viena, Budapeste e o restante da Europa Central. Durante décadas, foi a principal porta de entrada para viajantes e comerciantes e também um dos marcos do desenvolvimento urbano da Cidade Baixa. Sobreviveu a 2 guerras mundiais e passou por grandes restaurações em 1986 e 2021, após o grande terremoto, preservando seu estilo imperial original. Hoje, os trilhos ainda cantam as mesmas notas metálicas que outrora anunciaram a chegada de trens de Viena e Budapeste. Aqui começa ou termina cada jornada por Zagreb, um lugar onde o passado viaja lado a lado com o presente e onde cada partida carrega um pouco da alma croata. Essa é a Estação Central de Zagreb. À sombra da Estação Central ergue-se o lendário Hotel Esplanade e foi construído para hospedar passageiros do lendário trem Oriente Express, que ligava Paris a Istambul. Desde 1925, suas colunas e janelas imponentes testemunham a passagem de reis, artistas e aventureiros que cruzam a Europa em busca de novos horizontes. Cada mármore, cada lustre e cada corredor parece guardar segredos de uma época dourada, quando viajar era um luxo e cada chegada um espetáculo. O Esplanade não é apenas um hotel, é um capítulo vivo da história de Zagreb, onde o charme do passado ainda dança com a elegância do presente. E durante 4 dias, estamos no Hotel Esplanade.
Esse é um prédio histórico, onde funciona a Universidade de Zagreb e a Biblioteca Nacional. Hoje, também funciona o Museu da História da Croácia. O chamado Edifício das Corujas foi construído entre 1911 e 1913. Museu Arqueológico de Zagreb. Monumento a Fran Bulic. Foi um arqueólogo, historiador e sacerdote croata, considerado o pai da arqueologia croata moderna. Aqui está guardado o Papiro de Zagreb, o maior texto etrusco existente no mundo. Possui também a famosa Múmia de Zagreb, da qual esse papiro fazia parte. Museu Mimara, de 1895. Hoje, um museu de arte. O museu foi inaugurado pouco antes da independência da Croácia e tornou símbolo do renascimento cultural do país. A coleção reúne cerca de 3.750 obras de arte, incluindo pinturas, esculturas, cerâmica e tapeçarias. Também há artefatos do Egito, Grécia, Extremo Oriente e da Idade Média Europeia. Infelizmente, também em plena restauração. Teatro Nacional Croata é de 1895. Enquanto caminhamos por Zagreb, é impossível não perceber os andaimes, os telhados cobertos, as catedrais silenciosas e museus fechados. Mas isso não é descuido, é cicatriz. Em 22 de março de 2020, a cidade foi abalada por um grande terremoto de magnitude 5,5, o mais forte desde 1880. O epicentro foi a poucos quilômetros daqui e em segundos, séculos de história tremeram. Teatro Nacional Croata de Zagreb, o famoso Ópera de Zagreb, foi inaugurado em 1895. Na frente do teatro está a famosa escultura A Fonte da Vida. Tem 9 figuras humanas, unidas em círculo, simbolizando o eterno ciclo de existir, o nascimento, o amor e a morte. Essa é a Fonte da Vida, de 1905. Praça Ban Jelačić. A praça teve sua criação em 1641, oficialmente pavimentada e urbanizada em 1827. A praça começou como um mercado central no século XVII. Em 1848, o então governador Josip Jelačić, líder militar que lutou pela autonomia da Croácia dentro do Império Austríaco, teve seu nome dado à praça. Em 1866, foi erguida a estátua equestre em sua homenagem, símbolo da identidade nacional croata. Durante o período socialista da Iugoslávia, a estátua foi removida em 1947 e o nome da praça foi mudado. Já em 1990, com a independência da Croácia, o nome original foi restaurado e a estátua de Jelačić foi recolocada no centro, voltada agora para o sul, simbolizando a abertura da Croácia moderna ao mundo. A Praça Ban Jelačić é cercada por edifícios em estilo neoclássico, arte nouveau e modernista, refletindo a revolução urbana da cidade
entre os séculos XIX e XX. O prédio alaranjado à esquerda, com esculturas decorativas e janelas curvas, é um exemplo marcante da arquitetura modernista croata do início do século XX. O relógio duplo no centro da praça é o ponto de encontro icônico para os moradores. Esta praça é o ponto zero da cidade. Todas as distâncias em Zagreb são medidas a partir dela. Esta é a famosa Catedral de Zagreb. A Catedral de Zagreb, localizada em Kaptol, coração histórico da cidade. Suas duas torres góticas, que são as estruturas mais altas da Croácia, originalmente tinham 108 metros de altura. Após o terremoto de março de 2020, danificou seriamente a estrutura, especialmente a Torre Sul. A catedral entrou em uma longa restauração, por isso os andaimes. Das pedras antigas às cicatrizes do tempo, dos sinos que silenciaram durante guerras e terremotos, a Catedral de Zagreb continua de pé. Ela não é apenas uma igreja, é a alma de um povo que nunca se rendeu. Já foi destruída por invasões, abalada por terremotos, queimada pelo fogo e mesmo assim renasceu sempre, com a própria Croácia. Cada torre coberta por andaimes, cada bloco de pedra reconstruído, é o testemunho vivo da resistência, fé e esperança. Porque aqui, no coração de Zagreb, não se ergue apenas um monumento, se ergue a coragem de uma nação inteira. E quanto aos seus sinos ainda tocarem, Zagreb lembrará ao mundo que nenhuma tempestade é forte o suficiente para derrubar aqueles que aprenderam a recomeçar. Parabéns, Zagreb! Agora saindo do hotel, rumo ao rio Sava, e observem as cores das árvores. Em pleno outono, as árvores adquirem um colorido intenso, se preparando para o inverno. Grandes avenidas em Zagreb. E no extremo sul de Zagreb, temos o rio Sava. Esse é o rio Sava. É o rio que dá vida a Zagreb. O rio Sava nasce na Eslovênia, passa pela Eslovênia, Croácia, Bósnia, Herzegovina e pela Sérvia, e deságua no rio Danúbio, na cidade de Belgrado, na Sérvia. Tem uma extensão total de quase 1000 quilômetros. E é um dos rios mais importantes dos Balcãs. E do alto podemos ver o hipódromo de Zagreb. Ao sul de Zagreb, o rio Sava corre silencioso. Nasce nos Alpes,
Da Eslovênia, atravessa fronteiras, histórias e guerras, até encontrar o rio Danúbio, em Belgrado, na Sérvia. Para Zagreb, o Sava sempre foi muito mais do que água. Foi caminho, fronteira, perigo e abrigo. Hoje, suas margens verdes são refúgio de paz. Um lembrete de que até os rios que viram batalhas um dia aprendem a fluir em silêncio. E este é o Parque Memorial dos Defensores da Pátria, também conhecido como Jardim em forma de bandeira da Croácia, localizado logo na entrada da região moderna da cidade de Zagreb. Este é um memorial vivo, simples e silencioso, dedicado aos soldados croatas que lutaram na Guerra da Independência da Croácia entre 1991 e 1995. Lembrando que uma nação que conhece seu passado jamais se perde no futuro. Voltando agora para a Croácia. Vamos brindar. Fala um pouco de cada, né? Um brinde primeiro. Tá, olha, tá direcionado. Eu tô de brincadeira com você. Eu vou sair daqui. Eu não tô de brincadeira. Eu vou ficar Vamos atrás da botar Cláudia. até no 3 para baixo. Eu não tô de brincadeira. É 3. Eu não tô de brincadeira. Zé Henrique. Então, nós combatemos você. E agora a hora de hidratação novamente. Aliás, ninguém é de ferro, né? E ao final do dia, quando o sol se esconde atrás das torres da catedral, Zagreb muda de ritmo. As sombras tocam os telhados antigos e a cidade respira mais devagar, como se ficasse em silêncio para ouvir seus próprios passos na calçada de pedra. É nessa hora que Zagreb revela sua alma. Não é mais a cidade dos reis, das guerras ou das catedrais. É a cidade das conversas, dos casais caminhando, das risadas nos bares, do calor nas lâmpadas amarelas. Nos restaurantes, mesas se enchem de pratos quentes, taças de vinho, cerveja, pratos de queijo e presunto. Lá fora, as ruas continuam vivas, seguras e acolhedoras. Anoitecer em Zagreb não é o fim do dia, é o começo do encanto. Viva Zagreb! Cidade de Zagreb, capital da Croácia, Balcãs. Inesquecível.